Oi gente, tudo bem? Meu nome é Arthur Soares e hoje eu vim aqui para apresentar um trabalho de literatura que não terá 18 minutos. Sobre qual livro? Quincas Borba. Então, para começar, eu vou falar algumas características gerais desse livro. Esse livro, então, como a gente pode ver, foi escrito por Machado de Assis. Esse autor que a gente já está acostumado, porque ele também escreveu outras grandes obras, como eu tenho aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista, enfim, várias outras obras que ficaram muito conhecidas por causa do seu estilo de escrita único. Machado de Assis e, consequentemente, esse livro, então, pertencem à escola literária do realismo, que é aquela escola literária que visava expor os podres da sociedade, expor as características ruins da sociedade, baseada no cientificismo, no darwinismo social, do determinismo, todas essas correntes filosóficas juntamente ao positivismo. Esse livro, então, foi escrito entre os anos de 1886 até o ano de 1891. E vale ressaltar que esse livro foi escrito no formato de folhetim, que eram aqueles romances que eram publicados nos jornais para poder entreter a sociedade burguesa do século XIX. E importante ressaltar que esse livro só foi realmente publicado em forma de conjunto de livro, como a gente conhece hoje, no ano de 1892, pelo próprio Machado de Assis. Além disso, a gente tem umas características bem fortes e marcantes da própria escrita de Machado de Assis, que é aquela escrita incisiva, aquela escrita irônica, com muito sarcasmo, enquanto seu objetivo realmente era criticar de maneira realmente incisiva os podres da sociedade. A escrita de Machado de Assis, e como não seria diferente aqui em Quincas Borba, a gente consegue perceber muito claramente o uso do discurso indireto livre, que, como a gente já estudou, é marcado pela intromissão, pela passagem, transição abrupta das falas das personagens para os pensamentos do narrador, para os pensamentos das personagens. É realmente uma grande mistura de pensamentos, grande mistura de falas, que realmente marca a presença do discurso indireto livre. Além disso, antes de começar a resenha desse livro propriamente dita, é muito importante salientar a presença do narrador onisciente e em terceira pessoa, que é algo diferente do que aconteceu antigamente. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Dom Casmurro, que foram os outros dois livros do autor que eu já li, o leitor é recebido por um narrador personagem. Em Dom Casmurro, por exemplo, a gente tem Bentinho como narrador principal e também personagem principal. E em Memórias Póstumas de Brás Cubas a gente tem Brás Cubas como narrador principal e também personagem principal da trama. Então, esse aqui seria meio que uma ruptura das tradições de Machado de Assis, experimentando escrever em uma grande obra, uma obra que depois ficaria famosa, no estilo de narrador em terceira pessoa. Então, bora pra resenha. Esse livro, ele é ambientado parcialmente em Minas Gerais, na verdade seu início se dá em Minas Gerais, porém tem a maior parte da sua história ambientada na cidade do Rio de Janeiro. Vale a pena ressaltar quais são os personagens principais, que diferentemente do comum, como Machado de Assis sempre escreveu, esse livro, ao meu ver, não possui apenas um personagem principal, nem dois personagens principais, nem três personagens principais. Esse livro é um livro repleto realmente de personagens e cada um tem a sua própria relevância, a sua própria importância durante a narrativa. A gente tem Quincas Borba, homem, que eu vou explicar daqui a pouco quem era. A gente tem o próprio Quincas Borba, Doguinho, o cachorro dele. Ó o Doguinho, ó o Doguinho, ó o Quincas Borba. Lindo, lindo, lindo. Amo ele. Que eu também vou explicar depois quem era. A gente tem Rubião, que eu também vou explicar depois quem era. A gente tem o Casal Palha, que eu também vou explicar depois quem era. Esse livro não tem apenas um foco narrativo. Ele realmente vai mudando o seu foco narrativo de acordo com cada etapa do livro, de acordo com cada parte desse livro. Então agora, bora pra parte da história. O livro começa apresentando-nos o personagem Quincas Borba, que era um filósofo milionário, que era apoiador da filosofia humanitista, que a gente também chama muitas vezes de humanitas, ou até mesmo humanitas. O que era essa filosofia? Essa filosofia tem uma base meio estranha ao meu ver, não concordo muito com ela, que diria então que a guerra social ela seria imprescindível para a seleção dos mais fortes, ou seja, para a seleção dos humanos mais fortes. Ela dizia também que a guerra é imprescindível para a evolução da sociedade no quesito de aparatos. Inclusive tem uma frase muito importante dessa própria filosofia que, spoiler, Rubião morre dizendo metade da frase, que é: ao vencedor as batatas e ao vencido ódio ou compaixão. Então, ao meu ver, a gente consegue perceber esse lado desumano da filosofia humanitista. É meio contraditório, mas realmente a filosofia humanitista não é nada humana, ao meu ver. Essa frase vem por causa da alegoria das batatas. O que seria a alegoria desse campo das batatas? É praticamente assim, a gente tem uma comunidade desse lado e uma comunidade desse.
Essas duas comunidades estão lutando entre si pela posse de um campo de batatas, de suas próprias batatas. Só que você vem e me questiona, não é muito mais fácil dividir as batatas ao meio? E eu te respondo, não, porque as duas tribos estão passando fome. Então, caso você partilhe essas batatas igualmente, não vai solucionar a fome da tribo A nem da tribo B. Então, de acordo com a filosofia, pelo amor de Deus, eu tô concordando com isso, o certo seria declarar um vencedor e um vencido, para quem ficaria, respectivamente, as batatas e nada. Nesse caso, uma comunidade teria sua fome saciada e a outra não. Por isso, ao vencedor, as batatas, ao vencido, ódio ou compaixão. Então, retomando, lá em Barbacena, essa cidadezinha lá em Minas Gerais, a gente tem Quincas Borba, homem, defensor dessa filosofia humanitista. E a gente tem Quincas Borba Doguinho, o cachorro, que é um homônimo nomeado pelo próprio Quincas Borba, que era realmente o seu xodó, o seu melhor amigo. Dormia na mesma cama, comia junto com ele carregava Quincas Borba Doguinho por todo lugar onde ele ia, andava com o cachorro, é realmente assim, unha e carne e osso. Os dois eram inseparáveis. E no meio disso tudo a gente tem a aparição de uma personagem muito importante para a história, que é a Maria da Piedade, uma mulher por quem ele se apaixona. É importante ressaltar que Maria da Piedade era irmã de Rubião, que é um personagem muito importante, como eu já disse, que eu ia explicar, agora eu vou explicar. Rubião, ele era um professor que era assim, bem ruinzinho de vida, bem ruinzinho de grana, e ele sabia desse status social de milionário de Quincas Borba, e sabendo que ele estava gostando de sua irmã, ele resolve apoiar esse relacionamento com toda certeza, pensando já de uma vez em toda essa riqueza que poderia ficar para o próprio Rubião quando Quincas Borba morresse. Infelizmente, Maria vem a falecer. E com a morte de Maria, Quincas Borba começa a ficar um pouquinho tetezinho da cabeça, mas com isso, Rubião percebe uma possibilidade de ascender na vida. Ele, como eu disse, era professor, pensou, posso virar enfermeiro de Quincas Borba. E assim ele faz. Ele vira enfermeiro particular de Quincas Borba, quem ele auxiliaria durante praticamente o dia inteiro, em todas as coisas que precisasse, porque o bichinho tava bem ruinzinho mesmo. Nessa ida e vinda de troca de favores, Rubião começa a se aproximar muito de Quincas Borba. Assim, primeiro, que era já um pouco intencionalmente, mas ele continua se aproximando de Quincas Borba, que inclusive tentava explicar essa filosofia toda do Humanitas para o próprio Rubião, quem assim, não entendia nada porque fazia sentido nenhum, convenhamos. E nisso assim, com Quincas Borba homem, doente, Rubião, sendo enfermeiro dele, acaba que tinha que cuidar também do Quincas Borba Doguinho, que era o seu principal rival. Rubião não gostava de jeito nenhum de Quincas Borba Doguinho, porque ele justamente já sabia que Quincas Borba Doguinho seria uma pedra no seu sapato para poder conquistar realmente toda a fortuna de Quincas Borba homem. Com Quincas Borba homem um pouco já adoecido, já recebendo os cuidados de seu amigo Rubião, ele precisa fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. No livro assim, não é muito descrito o porquê dessa viagem, esse motivo, não fica muito claro, mas ele, durante essa viagem ao Rio de Janeiro, quando ele chega lá, ele infelizmente morre. E como a gente sabe, Quincas Borba homem era um homem, oh meu Deus, Quincas Borba era um homem muito influente, tinha muita grana. Então, ele precisava deixar essa fortuna pra alguém, já que ele não tinha filhos e a esposa dele, no caso a amada dele, tinha morrido. Acaba que, então, quem se torna o herdeiro universal de sua fortuna? O próprio Rubião. Rubião, então, ficou muito triste. Obviamente não, ele ficou muito feliz, porque ele tinha realmente conseguido fazer o objetivo dele, que era ganhar toda essa grana, toda essa fortuna de Quincas. Porém, só tinha uma condição para que Rubião se tornasse o herdeiro universal da grana de Quincas Borba. Essa condição era, ele só teria essa grana caso ele ficasse cuidando do seu amado cachorro, Quincas Borba Doguinho. Assim, obviamente, como eu disse, Rubião não era o maior fã do Quincas Borba Doguinho, mas pensa assim, pô, eu tô aqui com um dinheiro gigante e eu só posso conseguir ele se eu cuidar desse cachorro? Obviamente eu vou cuidar do cachorro, me traz 30 cachorros que eu cuido pra poder ter o dinheiro. Rubião, então, fica com o cachorro e também fica com o dinheiro, e ele lá, de volta a Barbacena, né, no caso, ele fica pensando, cara, por que eu vou ficar aqui em Barbacena? Aqui é uma cidade ruim, aqui é uma cidade pequena, eu vou realmente pro Rio de Janeiro, onde Quincas Borba tava antes de morrer, porque, gente, realmente, século XIX, segunda metade do século XIX, a gente sabia que o Rio de Janeiro estava realmente efervescendo, era uma cidade muito grande, que estava realmente ascendendo para a economia do país, um estado social muito grande. Então, Rubião não vê outra oportunidade. Ele, em 2 segundos, zarpa para o Rio de Janeiro e se estabelece lá. Nessa ida para o Rio de Janeiro, no caminho, enquanto ele estava num transporte, Rubião conhece um casal, o casal Palha, que era composto por Cristiano Palha e Sofia Palha. E enquanto os três conversavam, o casal Palha percebeu que ele era realmente um homem muito abastado, que tinha bastante dinheiro, mas também que seria muito fácil de ludibriar ele. Então, eles se oferecem, não de bom coração, mas sim com más intenções, com segundas intenções, para ajudar Rubião a se estabelecer na cidade de Rio de Janeiro.
Nisso, então, o casal Palha, com intenções totalmente fora do espectro de intenções boas, começa a ajudar Rubião a se instalar no Rio de Janeiro. Então, começa a apresentar seus amigos a Rubião. E Rubião, como estava assim, nos seus primeiros momentos, cheio da grana, queria impressionar as pessoas, queria impressionar, então, esses amigos que eram apresentados a ele pelo casal Palha, começa a realmente esbanjar seu dinheiro. Ele começa a pagar jantares, comer apenas comidas do bom e do melhor, começa a ir em muitas festas, começa realmente a gastar com todo mundo, sem nem ver, sem nem planejar o seu dinheiro, sem nem planejar o seu futuro. Só que tem um evento que faz com que tudo isso comece a desmoronar. Isso começa quando Sofia, do casal Palha, convida, no caso Rubião, em sua casa, a ir pra casa deles pra ter um jantarzinho. Ela convida ele com uma caixinha de morangos e uma cartinha. Só que essa carta é mal interpretada por parte de Rubião. E nisso, então, juntas essas memórias, essas más intenções que ele já tinha desde antes, ele começa a pensar que realmente Sofia estava na dele. Então ele vai para esse jantar e durante esse jantar ele se declara 2 vezes para ela. A primeira vez é muito sutil, realmente, ele fala umas coisas bem poéticas, tipo, lindo, maravilhoso. Só que ela não aceita, porque ela já tinha uma união muito estável com o Cristiano. E por causa disso, Rubião, insatisfeito, começa a tentar uma segunda vez. Nessa segunda vez é um pouco mais forte, ele realmente tenta agarrar ela. Que a gente consegue fazer outra comparação com Dom Casmurro, aquela parte que Bentinho começa a agarrar a Capitu pra que ela beijasse ele e tudo mais. Então, nisso, Sofia, ofendidíssima, vai e conta pro seu marido que Rubião tava com segundas intenções com ela, que tava apaixonado por ela, que queria pegar ela, que queria ficar com ela, queria roubar ela do próprio Cristiano. Só que Cristiano vai lá e aceita esse conflito numa boa. Por quê? Eu vou contar pra vocês. Cristiano, se Rubião tava vindo com fubá, Cristiano já tava vindo com a broa prontinha, fresquinha, quentinha pra eles comerem. Ele vai lá e diz pra Sofia, não se importa muito. O que a gente quer? A gente quer o dinheiro de Rubião. Então não se importa com isso. O que a gente precisa fazer é manter as relações com Rubião para que a gente consiga, então, pegar o dinheiro dele. E em meio a isso, Rubião começa a perceber muito dos erros que ele cometeu. Essa questão de esbanjar todo o seu dinheiro, essa questão de se envolver, de ser apresentado ao ciclo social totalmente falso que foi apresentado por Sofia, por Cristiano. Toda essa questão vai pesando muito na cabeça dele, o que faz com que Rubião vá à loucura. Rubião, então, começa cada vez mais a adoecer mentalmente, tanto que chega uma parte que eu acho muito engraçado, que Rubião começa a se achar a reencarnação de Napoleão Bonaparte. Isso não é muito explícito no livro, mas em minha interpretação, isso pode ter sido realmente uma das influências de Quincas Borba Homem na vida de Rubião. O cachorro, Quincas Borba, não foi nomeado somente assim, igual ao seu dono, porque o dono era muito importante. Não, realmente tem outra significação. Isso se liga à filosofia humânita, que inclusive a gente pode ler aqui atrás do livro. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe seu próprio nome, mas explicava-o por 2 motivos. Um doutrinário e outro particular. Um deles era realmente a questão da filosofia humanitista, em que tinha o ideal da continuação da sociedade, que o progresso da sociedade deveria continuar independentemente de qualquer fator. Então, por causa disso, a gente percebe essa questão da sucessão de Quincas Borba Homem para Quincas Borba Doguinho, então seria essa reencarnaçãozinha, né, do homem no cachorro. E a gente consegue perceber, então, a reencarnação de Napoleão Bonaparte dentro de Rubião. Ele fica completamente insano. Então, vendo toda essa loucura que estava acontecendo com o próprio Rubião, o casal para e fala, chega, a gente vai te internar por causa disso. Então eles internam Rubião numa casa de saúde, como está escrito no livro, mas hoje em dia a gente entende que isso é um hospital psiquiátrico que, infelizmente, antigamente era chamado de hospício, né? Rubião, então, ou Napoleão Bonaparte, como vocês preferirem, então internado nesse hospital psiquiátrico, consegue fugir e volta, então, lá pra Barbacena. Então a gente tem essa interrupção toda hora do espaço. Rio, Barbacena, Barbacena, Rio, Barbacena, Rio, Rio, Barbacena, sempre assim, fica trocando de cidade. E, inclusive, Napoleão Bonaparte continua cumprindo com a sua obrigação fechada com o mestre Quincas Borba Homem de cuidar do seu cachorrinho, Quincas Borba Doguinho, né? Ele foge então pra Barbacena junto com o Doguinho, inclusive fica lá recebendo ajuda, sendo hospedado por uma mulher que já tinha ajudado eles antes. O livro então, infelizmente, termina com a morte de Napoleão Bonaparte, do próprio Rubião, que, como eu disse anteriormente, morre dizendo aquela frase memorável do ao vencedor as batatas e ao vencido o ódio a compaixão. Mas um tempinho depois a gente presencia a morte do Quincas Borba Doguinho, que ele morre de fome pelas ruas lá de Barbacena, infelizmente, porque não tinha mais ninguém pra cuidar dele.
Bora então para as considerações finais. Umas coisas que eu achei importante dizer, porque embora não estejam no livro, a gente consegue perceber pela leitura crítica dele. Antes de tudo, é muito importante ressaltar que nesse livro, o personagem principal, né, o Quincas Borba Homem, ele aparece em outra obra de Machado de Assis, que eu já disse muito durante esse tô doido, vídeo, que eu já disse muito durante esse vídeo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro aqui, Quincas Borba aparece só num capítulozinho, faz uma aparição muito breve realmente, mas isso não impede muitas pessoas, inclusive muitos literatos, classificarem Quincas Borba como uma continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma coisa que eu não concordo muito e eu vou dizer o porquê agora. Memórias Póstumas de Brás Cubas realmente tem um centro de narrativa muito forte apenas no próprio Brás Cubas. Porque, como eu disse no início do vídeo, ele é um livro escrito como narrador-personagem, um narrador defunto, né, que é muito bom a gente lembrar. Enquanto aqui em Quincas Borba a gente tem 900 personagens principais, 900 enredos diferentes, 900 pontos de vista diferentes, que assim, pra mim não bate muito, e agora tem a razão principal de eu discordar disso. Na minha opinião, eu vi também a opinião de muitas outras pessoas que leram esses dois livros, que Quincas Borba então seria um spin-off, o primeiro spin-off da literatura brasileira, já que Quincas Borba não traz uma continuação forte, uma continuação da história do próprio Brás Cubas, mas sim capta um personagem desse livro, que inclusive está bem pouco presente, como eu disse, e desenvolve a história dele em outro livro. E eu já li vários livros assim, realmente é um estilo de literatura que eu gosto. Por exemplo, eu tenho aqui Um de Nós é o Próximo, Um de Nós Está Mentindo, Mostram com os Segredos, Assim Você Me Mata, Um de Nós Está de Volta. São todos livros de uma autora muito boa chamada Karen McManus, e ela realmente faz esse estilo de literatura de spin-off, que pra mim foi exatamente o que aconteceu aqui. Por exemplo, em Um de Nós Está Mentindo a gente tem 5 personagens principais, e em Um de Nós é o Próximo a gente tem o mesmo universo da literatura, a mesma ambientação, o mesmo período, só que com alguns irmãos dos personagens principais do livro anterior, e até mesmo outros personagens que se inserem no meio da trama do nada. E pra mim, como eu disse, é exatamente o que acontece aqui. A gente não tem uma continuação óbvia desse livro nesse aqui. Na verdade, Brás Cubas não é citado nesse livro. Tem algumas pessoas que, com um olhar muito mais crítico, que falam que quando Quincas Borba vai viajar lá pro Rio de Janeiro, que é quando ele morre e tudo mais, ele tá indo realmente visitar Brás Cubas. Então, nesse sentido, muitos literatos falam que a importância de Quincas Borba para a literatura brasileira é realmente ser uma continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fala nada. Lendo então esse livro, a gente percebe uma crítica muito forte então à ambição humana, que começa com o Rubião tentando lucrar em cima de Quincas Borba Homem, depois o casal Palha querendo lucrar em cima de Rubião ou Napoleão Bonaparte, como vocês preferirem, né? Mostrando então que o indivíduo ele tá realmente responsável por suas ações a qualquer e todo momento. E assim, vale ressaltar que toda essa grana que ficou para Napoleão Bonaparte por parte realmente de Quincas Borba Homem não fica intacta durante o tempo não. Como eu disse, ele gastou muito com festa, com comida, com tudo que, no caso, ele julgava útil naquela época. Mais uma das razões de Napoleão Bonaparte, no caso, antes, era o Rubião, ter sido acometido pela loucura foi realmente essa percepção do erro dele, essa percepção de que o dinheiro dele estava acabando, essa frustração com as suas próprias atitudes. Uma coisa muito importante de se ressaltar é justamente sobre o título, Quincas Borba. A gente fica pensando, eu realmente pensei no momento que eu comecei a ler o livro, falar tipo, gente, esse Quincas Borba é sobre o cachorro ou sobre o homem? E assim, pesquisei bastante sobre isso, muitas pessoas falam que são os dois, mas na verdade, na minha opinião, é mais sobre o cachorro do que sobre o próprio filósofo. Por quê? Porque o cachorro realmente ele leva uma vida do bom e do melhor e continua levando essa vida, ele continua como a própria filosofia humanitista dizia, né? Continua propagando a evolução humana, continua como a reencarnação do próprio Quincas Borba Homem. Então assim, pra mim, quem apesar de não ser um personagem humano, de não ter essa capacidade da racionalidade, tem uma influência muito maior nesse livro, é realmente o cachorro, na minha opinião. Posso estar errado, é a minha opinião. Que demonstra aquela teoria toda, aquela coisa toda dos mais fortes sobreviverem. Então acaba que quem sobreviveu mais tempo nessa narrativa foi quem? O doguinho. Sei que eu prometi que esse vídeo não ia ter 18 minutos, eu tô aproximando não sei de quantos, porque eu gravo tudo picotadinho, mas eu preciso falar da minha opinião realmente, do se eu gostei de ler esse livro ou não. A resposta é, não sei, porque realmente, para mim, não foi uma leitura que me prendeu, mas também não é uma leitura que vai receber uma classificação negativa por minha parte. É uma leitura boa. Você é apresentado a uma filosofia muito distoante do que o que a gente está acostumado, embora seja o que a gente está vivenciando na sociedade atual. Todo esse distanciamento do nosso lado humano da sociedade
pra essa questão mais individualista, sempre valorizando muito mais a racionalidade e não se importando realmente com o próximo. O que faz pra mim esse livro um livro muito atual. E realmente essa é uma importância muito grande desse livro, ao meu ver, mas não foi um livro que me cativou desde o início. Ele não conseguiu me prender tão bem. Além de assim, é Machado de Assis, né? É uma linguagem muito rebuscada. A gente tem que também levar em conta a época que foi escrito, mas pra mim é uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito arrastada, é muito descritivo. Ele faz a mesma coisa que Memória Pós de Brás Cubas, a mesma coisa que em Dom Casmurro, de passar 47 páginas de escrever uma ambientação, de escrever um personagem. Pra mim, assim, é uma coisa que não me desce muito, mas é escrito de Machado de Assis. Eu não posso reclamar da escrita de Machado, porque assim, ele foi realmente um dos maiores e melhores escritores da literatura brasileira, isso é inegável. Então assim, quem sou eu perto de Machado de Assis? Mas é realmente uma opinião minha. Não foi um livro que me encantou, mas foi um livro realmente que não posso dizer que eu não gostei. Vale também ressaltar aquela parte que eu falei lá no início, que esse livro, ao meu ver, não tem apenas um personagem principal. Nem dois, nem três, nem quatro. A gente tem muitos personagens ao longo desse livro. Por exemplo, realmente, no início do livro, a gente começa com a visão de Rubião. Ele na sua casa grande, com seus criados. Tem até a parte que diz, ele tava pegando o café do seu criado, que trouxe café pra ele, que ele tinha pedido e tudo mais. E vem aquela interrupção da linearidade da narrativa, que também é uma característica muito, muito, muito presente em Machado de Assis, que ele não segue uma ordem cronológica dos fatos. Ele realmente tá aqui, depois ele resolve contar aqui, depois ele volta pra cá. É maravilhoso. Então a gente começa lá antes, depois de inclusive de ter sido apresentado a Rubião, a gente começa entendendo a história de Quincas Borba Homem, aí começa Maria da Piedade, aí vem Cachorro, aí vem Rubião, aí vem o casal Palha, vem outros amigos, e eles têm essa ideia de casar o próprio Rubião com a prima de Sofia, que teve sua mãe, no caso a tia de Sofia que morreu. Eles começaram a cuidar dessa prima dela, pra depois a gente ter outros personagens, que inclusive eu nem citei porque eu não julguei de muita importância. Então, gente, essa foi a minha resenha, singela ou não, sobre o livro Quincas Borba. Eu não sei quanto tempo que deu. Renato, por favor, fique feliz com a minha resenha, eu fiz de todo o coração. E é isso então, gente. Beijão, tchau, espero ter ajudado.